Volto então agora ao vivo lá para a Praça Rui Barbosa com Jasson Goulart, que vai nos trazer as informações dessa greve que está complicando a vida em Curitiba, não é, Jasson? Oi, Thaís, é verdade, né? Hoje nós não tivemos chuva, diferentemente de ontem, aqui na cidade. Portanto, o trânsito circula com um pouco mais de tranquilidade. Também o transporte alternativo circulando pelas canaletas, pelas vias dos ônibus, tem facilitado um pouquinho mais a vida de quem precisa do transporte coletivo. A greve deve ter uma definição ainda hoje, é o que nós aguardamos. Daqui a pouco uma assembleia aqui na Praça Rui Barbosa. E nós vamos tentar entender também aqui o porquê da greve, o lado dos motoristas e cobradores, eles que vivem a dificuldade também do dia a dia, transportando passageiros, enfim, buscam os seus direitos neste exercício da greve. O Luiz Carlos está aqui, ele é motorista. Você chega a transportar cada viagem quantos passageiros, Luiz Carlos? Em média, 250 a 300 passageiros. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia? Hoje é um direito que a gente gostaria de ter um salário um pouco melhor, é claro, e um pouco mais de dignidade, porque a gente ultimamente não é muito respeitado. Esse é o nosso problema. Tá certo. O Luiz Carlos está aqui aguardando a Assembleia, que daqui a pouquinho deve definir, portanto, a sequência ou não desta greve dos motoristas e cobradores de ônibus. Você trabalhou, inclusive, fora do Brasil, na Europa. É diferente, né? Ah, com certeza. Eu trabalhei 3 anos na Europa, andei em 12 países lá. A civilização, é claro, é outra, a educação é outra. O pessoal respeita pedestre, como aqui ninguém faz isso, claro. Mas nós podemos caminhar para isso, né? Ah, com certeza, eu espero. Então tá certo. Muito bem. Olha, a Dulcineia Novaes, perdão, traz agora uma reportagem para você entender um pouco melhor essa greve. Esta é a segunda greve da categoria nos últimos anos. Em 2006, cobradores e motoristas cruzaram os braços durante 24 horas. No ano passado, a greve marcada para 1º de março foi cancelada depois de um acordo na Justiça que selou um reajuste de 10% nos salários. Desta vez, a reivindicação começou em 40%. Agora, a categoria pede 15%, mas as empresas de ônibus oferecem 8% de reajuste. Segundo o sindicato, são 13 mil trabalhadores parados e a adesão é de 100%. O salário está bem defasado, entendeu? As condições de trabalho, nossa, está bem complicado. Atualmente, o salário inicial de um motorista é de R$ 1.300. Do cobrador, R$ 780. Eles pedem também R$ 300 de vale-refeição, respeito às escalas, pelo menos um domingo de folga por mês e melhores condições de trabalho. É um direito que a gente está procurando há mais tempos, então a gente não está conseguindo. Então a gente decidiu por parar para ver se consegue alguma coisa. Motoristas e cobradores vêm sofrendo muito, pressão no horário, pressão com os trabalhos. O próprio salário não é um salário significativo com o trabalho que ele vem da sua responsabilidade. Um trabalhador que transporta 300 vidas aí numa viagem por dia tem que ter dignidade com o seu salário, tem que ter seu salário justo. E agora nós falamos ao vivo aqui do Tribunal Regional do Trabalho, onde deve começar, daqui a pouco, uma audiência entre representantes do Sindicato das Empresas de Ônibus e também do Sindicato dos Cobradores e Motoristas. Também estarão presentes nessa audiência representantes da Secretaria do Trabalho. Agora há pouco, o desembargador Altino Pedroso dos Santos conversou separadamente, tanto com os representantes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores, quanto com o Sindicato das Empresas de Ônibus, justamente para ouvir quais as propostas de cada um dos lados. Depois disso é que vai começar a sessão e vai haver, com certeza, uma troca de informações. A partir dessa reunião é que deve ser levado até a Assembleia dos Trabalhadores as propostas que foram apresentadas. Se foi aceita ou não a proposta do Sindicato dos Trabalhadores ou se foi aceita a proposta do Sindicato das Empresas de Ônibus. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Thaís. Obrigada, Dulcineia Novaes, então, falando ao vivo do TRT, né, onde vai ter uma reunião, como ela disse para a gente, importantíssima sobre esse caso da greve de motoristas e cobradores de ônibus aqui em Curitiba. E quem também vai nos dar algumas respostas, nos ajudar a entender essa situação, é o prefeito Luciano Dutti, que já está aqui comigo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Explica para a gente, para o pessoal de casa, prefeito, a prefeitura tinha ideia de que isso poderia acontecer? Curitiba aí já foi vista, né, como modelo de transporte público.
que é que o senhor sabia dessa sinalização de greve? Vinha sendo feita já toda uma negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Nós fomos pegos de surpresa com essa solicitação de 40% de reajuste e a nossa equipe vem trabalhando bastante todos esses dias para, junto com os sindicatos dos trabalhadores, o sindicato patronal, a gente buscar uma saída. Agora, o que não é admissível é uma paralisação de 100% do transporte público, com uma decisão na Justiça Civil e na Justiça do Trabalho de que pelo menos 70% a 80% dos ônibus deveriam estar rodando na cidade nos horários de pico e 50% a 60% nos outros horários. E o sindicato, infelizmente, vem impossibilitando que esses ônibus circulem na nossa cidade. E de que forma o senhor, como administrador da cidade, de que forma a prefeitura está interferindo nessa questão? A gente viu que há um impasse grande entre empresas e trabalhadores. De que forma o senhor vai interferir nisso? Olha, nós vamos tomar todas as medidas necessárias para que o sistema público do transporte coletivo volte à sua normalidade o mais breve possível. Espero que essa reunião que está acontecendo nesse momento no Tribunal Regional do Trabalho realmente tenha sucesso, que se chegue a um consenso, a um acordo, porque nós não podemos ter milhares de pessoas hoje sem transporte na nossa cidade. Pessoas que precisam ir trabalhar, pessoas que precisam ir de uma consulta médica ou para uma faculdade, para uma escola e impossibilitados por conta do não cumprimento de uma decisão judicial. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a questão dos usuários, das pessoas que estão sem transporte nenhum, a gente pode dizer assim, a não ser o transporte alternativo, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais com o senhor sobre as condições de trabalho dessa categoria. É uma categoria que há muito tempo pede melhores condições, eles lidam com violência, a gente sabe disso, frequentemente a gente noticia casos de violência dentro de ônibus, eles têm uma responsabilidade sim, né, que é de levar, transportar milhares de pessoas. A prefeitura já melhorou, já conseguiu melhorar, já conseguiu interferir com as empresas nas condições de trabalho dessas pessoas? Primeiro, Thais, o direito de fazer greve é um direito de qualquer categoria profissional. Discutir, buscar reivindicações, buscar melhoria de condições de trabalho. O que não pode, volto a insistir, é paralisar 100% o transporte público da cidade quando há uma decisão judicial. Já há alguns meses atrás, nós fizemos uma revisão de todo o regulamento do transporte público da cidade, buscamos, em cima até de reivindicações que apareceram na televisão, naquele momento do frio, do cobrador. Frio exatamente. No tubo, exato. Mas nós nos sensibilizamos com a situação, não conhecia essa situação, pedi à Urbis que fizesse uma revisão de todo o regulamento e tomasse providências para dar equipamentos adequados para os cobradores. Também buscamos, junto aos motoristas, uma série de benefícios e melhorias. Agora, tem uma parte também da relação emprego e trabalho que se dá entre o patronal e o dos trabalhadores. E volto a insistir, acho que o que não pode é ter um sistema público do transporte paralisado 100% nesse momento. Tá legal. Na questão salarial, na sua opinião, prefeito, o senhor acha que R$ 1.300 de salário inicial para motorista e R$ 780 para cobrador é um bom salário? Não quero discutir a questão do bom salário. Essa relação é do Sindicato dos Trabalhadores com o Sindicato Patronal. É uma relação já antiga entre eles. O ano passado foi dado um reajuste de 10% pelo patronal. Hoje existe uma discussão que foi proposta ontem de 8% de reajuste e mais R$ 200 de auxílio alimentação, que dá um impacto de 13% direto para os motoristas e 21% para os cobradores. Eu acho que é uma discussão justa que deve ser feita, mas que não haja uma penalização para os trabalhadores da nossa cidade de uma forma geral, tanto no dia a dia, agora no trabalho, como no impacto na tarifa.